Você já ouviu falar que o livro de Isaías é considerado por muitos o mais misterioso de toda a Bíblia? Existem profecias ali tão precisas, tão detalhadas e tão profundas que até hoje desafiam estudiosos e teólogos do mundo inteiro. O mais impressionante é que Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer, e mesmo assim, descreveu com exatidão cada detalhe da vida, do sofrimento e da vitória do Messias. Como isso é possível? O que há de tão oculto e revelador neste livro que Deus deixou registrado para nós? Fica comigo até o final deste vídeo, porque as revelações que você vai ouvir aqui podem mudar a sua maneira de enxergar a Bíblia e aprofundar a sua fé. E se você quer continuar aprendendo sobre os mistérios da Palavra de Deus, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque juntos vamos mergulhar em conteúdos que vão transformar sua vida espiritual. Agora, prepare o coração, porque o que Isaías revelou pode te chocar. Poucos livros da Bíblia carregam tanta profundidade espiritual e tantos mistérios ocultos quanto o livro do profeta Isaías. Com 66 capítulos, ele é chamado por muitos estudiosos de a Bíblia dentro da Bíblia, pois reflete em sua estrutura todo o plano de Deus, do pecado do homem à redenção final. Mas por que Isaías é tão misterioso? A resposta pode te surpreender. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, num período de crise espiritual, política e moral em Israel. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, e Deus levanta um homem simples, mas escolhido, para profetizar mensagens duras e profundas. Diferente de outros profetas, Isaías foi chamado a ver além do seu tempo. Ele testemunhou em visões sobrenaturais acontecimentos que só se cumpririam séculos depois, e muitos deles ainda estão por vir. Logo no capítulo 6, Isaías descreve uma visão impressionante. Ele vê o trono de Deus e os serafins clamando: Santo, Santo, Santo. Isaías 6, 3. Imagine o impacto de presenciar algo tão grandioso, mas é ali que começa o mistério. Isaías é purificado com uma brasa viva e comissionado para entregar mensagens que muitos não iriam entender. O próprio Deus diz em Isaías 6, 9, 10: Ouvi, mas não entendais, vede, mas não percebais. Isso nos revela que nem todos estão preparados para compreender o que Isaías revelou. O livro também é intrigante porque anuncia com detalhes a vinda do Messias, 7 séculos antes de Jesus nascer. Em Isaías 7,14, encontramos a famosa profecia: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse texto é tão específico que muitos estudiosos se perguntam: como um homem, séculos antes, poderia saber disso? A única explicação é que Isaías foi guiado pelo Espírito Santo para revelar o plano de Deus. Mas o mistério não para por aí. Isaías 53 descreve com precisão o sofrimento de Cristo na cruz, como se o profeta estivesse presenciando cada detalhe. Ele fala sobre alguém que seria desprezado e rejeitado, que levaria nossas dores e enfermidades e que seria traspassado pelas nossas transgressões. Tudo isso séculos antes do Calvário. Isso mostra que o livro de Isaías não é apenas histórico. Ele é profético, espiritual e eterno. Além das revelações sobre Cristo, Isaías também fala de eventos que ainda não aconteceram, como a restauração de Israel, o juízo final e a criação de novos céus e nova terra. Isaías 65, 17. Isso faz com que o livro seja ainda mais misterioso, pois une passado, presente e futuro em uma única narrativa. E aqui está o ponto central. O livro de Isaías não é para ser lido de forma superficial. Ele exige discernimento espiritual, pois muitas de suas mensagens estão escondidas em símbolos e revelações profundas. Por isso, ao estudarmos Isaías, precisamos estar com o coração aberto para que o Espírito Santo nos guie. O que torna o livro de Isaías ainda mais enigmático é a forma como o profeta descreve acontecimentos que estavam muito além de sua própria geração. Diferente de outros profetas que falavam principalmente sobre eventos imediatos para o povo de Israel,
Isaías recebeu revelações que atravessam séculos, indo desde os tempos antigos até o fim dos tempos. Isso faz com que seu livro seja como um mapa profético, no qual Deus deixou pistas sobre tudo o que ainda estava por vir. Um exemplo disso está em Isaías 9:6, onde lemos uma das mais belas e impressionantes profecias sobre o Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Séculos antes de Jesus nascer, Isaías já anunciava não apenas o seu nascimento, mas também sua missão e sua autoridade eterna. Isso mostra que Isaías não falava por si mesmo, mas era portador da voz direta do Espírito de Deus. Mas as profecias de Isaías vão além do primeiro advento de Cristo. Ele também revela acontecimentos que ainda estão por se cumprir. Em Isaías 11, por exemplo, o profeta descreve um tempo futuro de paz e restauração, onde o lobo habitará com o cordeiro, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa visão nos aponta para um período que ainda não vivemos, sugerindo que o plano de Deus para a humanidade ainda está em andamento. Outro ponto que torna Isaías um livro tão misterioso é a maneira como ele conecta juízo e esperança. Ao mesmo tempo em que anuncia destruição para aqueles que rejeitam a Deus, ele também proclama salvação e reconciliação para quem se volta ao Senhor. Isso mostra que o coração de Deus não é de condenação, mas de restauração. E Isaías é o instrumento que revela esse equilíbrio divino. Além disso, Isaías fala muito sobre a santidade de Deus. Em Isaías 6, quando vê o trono celestial, ele declara: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa reação revela como o profeta tinha consciência da grandeza do Senhor e da necessidade de arrependimento. Essa mensagem continua atual até hoje. Para compreendermos o plano de Deus, precisamos reconhecer nossa condição e nos humilhar diante dele. O livro de Isaías também surpreende porque, em muitos trechos, ele mistura passado, presente e futuro em uma mesma narrativa. Em um único capítulo, ele pode falar sobre o povo de Israel, sobre o nascimento do Messias e sobre o juízo final. Isso faz com que seja necessário estudar cada detalhe com atenção, pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação. Isaías não é um livro para ser lido com pressa. Ele precisa ser estudado com oração e profundidade. Por tudo isso, Isaías continua sendo um dos livros mais estudados e debatidos por teólogos, arqueólogos e estudiosos das Escrituras. Cada nova descoberta arqueológica que confirma as profecias de Isaías fortalece ainda mais a fé dos que creem e deixa perplexos aqueles que tentam explicá-lo apenas pela lógica humana. E se tudo isso já parece impressionante, espere até mergulharmos no próximo capítulo, onde vamos explorar os códigos proféticos escondidos no livro de Isaías e entender por que suas revelações continuam desafiando até os maiores estudiosos da Bíblia. Poucos livros da Bíblia carregam tantos mistérios ocultos quanto o de Isaías. O que o torna tão singular não é apenas a quantidade de profecias, mas a forma como elas são apresentadas. Muitas vezes, Isaías escreve de maneira simbólica, quase como se estivesse deixando códigos espirituais para serem compreendidos somente por aqueles que buscam a revelação de Deus, com um coração sincero e cheio de fé. Isaías 29:11 é um exemplo intrigante. Toda visão será para vós como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te, e ele dirá: Não posso porque está selado. Esse versículo mostra que nem todos teriam acesso ao entendimento completo do que Deus revelou. Há camadas espirituais no texto que exigem discernimento. Isaías sabia que sua mensagem iria além do seu próprio tempo e que o verdadeiro significado seria revelado no momento certo. Quando lemos Isaías 40, encontramos uma das passagens mais poderosas sobre o poder e a soberania de Deus. Todo vale será exaltado,
e todo monte e outeiro serão abatidos, e o que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Isaías 40:4. Embora pareça falar apenas sobre a restauração de Israel, essa passagem também aponta para a chegada de Cristo e para o novo caminho de salvação. É como se Isaías estivesse mostrando que Deus prepararia um caminho espiritual para aproximar os homens dele. Outro código impressionante está no capítulo 53, que já citamos antes. Ali, Isaías descreve com uma precisão sobrenatural os sofrimentos de Cristo. Ele fala sobre alguém que seria desprezado e rejeitado, que não abriria a boca como cordeiro diante dos seus tosqueadores e que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades. Isso é tão detalhado que muitos estudiosos não cristãos tentam, até hoje, explicar como alguém poderia escrever sobre a crucificação 700 anos antes de ela existir. Mas os mistérios de Isaías vão além da vinda do Messias. Ele também fala sobre o fim dos tempos com uma riqueza de detalhes impressionante. Em Isaías 24, o profeta descreve a terra sendo abalada, os povos espalhados e uma grande transformação global que muitos associam com os eventos do Apocalipse. Isso faz com que Isaías seja um elo poderoso entre o Antigo e o Novo Testamento, conectando promessas e juízos que ainda veremos se cumprir. Algo que chama muito a atenção é que Isaías não falava apenas para Israel. Em diversos capítulos, ele traz mensagens que envolvem todas as nações, apontando para um plano de salvação que vai além do povo judeu. Em Isaías 49:6, Deus declara: "Pouco é para mim que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra." Isso mostra que, desde o Antigo Testamento, Deus já estava revelando seu desejo de alcançar toda a humanidade, algo que só se cumpriria plenamente com Jesus. Outro aspecto misterioso do livro de Isaías é o paralelo com toda a Bíblia. Muitos estudiosos apontam que o livro tem 66 capítulos, assim como a Bíblia possui 66 livros. Além disso, os 39 primeiros capítulos de Isaías abordam mais o juízo e a lei, assim como o Antigo Testamento, que também tem 39 livros. Já os 27 capítulos finais são cheios de mensagens sobre graça, redenção e esperança, refletindo o Novo Testamento, que também tem 27 livros. Essa simetria não parece ser coincidência, mas sim um projeto divino, mostrando que Isaías é como um resumo do plano completo de Deus para a humanidade. Isaías também revela muito sobre o caráter de Deus. Ao longo do livro, vemos um Senhor que é justo, santo e poderoso, mas também cheio de misericórdia. Ele adverte o povo, chama ao arrependimento, promete perdão e aponta para uma restauração futura. Isso nos ensina que a profecia não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre revelar quem Deus é e como ele age na história. Muitos estudiosos afirmam que, para compreender Isaías, não basta ler as palavras, é necessário ler os sinais. Cada metáfora, cada imagem, cada profecia aponta para algo maior do que o contexto imediato. Por isso, sem a orientação do Espírito Santo, muitos podem ler Isaías e não enxergar nada além de um livro antigo. Mas com olhos espirituais, o que encontramos são tesouros escondidos que fortalecem a fé e revelam o coração do Criador. Isaías nos desafia a olhar para a Bíblia de forma mais profunda. Ele nos mostra que Deus não age apenas no presente, mas está conduzindo toda a história rumo a um plano perfeito. Cada profecia cumprida é um lembrete de que o que ainda não se cumpriu também acontecerá. O mesmo Deus que prometeu o nascimento do Messias e cumpriu sua palavra, também prometeu a volta de Cristo. E isso nos traz esperança. Talvez seja por isso que muitos chamam Isaías de o profeta do impossível. Suas palavras atravessaram milênios, resistiram à prova do tempo e continuam vivas até hoje, revelando o amor, a justiça e a soberania de Deus. No próximo capítulo,
vamos mergulhar em um dos pontos mais fascinantes do livro: as profecias que ainda não se cumpriram e o que elas revelam sobre o fim dos tempos. Prepare-se, porque o que vamos explorar pode mudar sua visão sobre o futuro. O livro de Isaías não fala apenas do passado e do presente. Ele também abre janelas para o futuro da humanidade. Entre todas as mensagens proféticas da Bíblia, poucas são tão impactantes, detalhadas e misteriosas quanto as encontradas neste livro. Isaías revela acontecimentos que ainda não se cumpriram e que têm conexão direta com o Apocalipse e o retorno de Cristo. O capítulo 24, conhecido como o Pequeno Apocalipse de Isaías, é um dos exemplos mais impressionantes. Ali, o profeta descreve uma grande transformação global. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, e transtorna a sua superfície. Isaías 24:1. Essa passagem mostra um tempo de juízo, onde toda a terra será abalada. Isaías descreve um cenário que muitos estudiosos associam ao fim dos tempos: desastres, confusão entre as nações e a manifestação direta da justiça de Deus sobre o mundo. No entanto, mesmo diante do juízo, Isaías nunca deixa de trazer mensagens de esperança. No mesmo capítulo, ele revela que, após o caos, haverá um cântico de louvor entre os que permanecerem fiéis. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Isaías 24:16. Essa passagem nos mostra que o plano de Deus não termina no juízo, mas aponta para a redenção daqueles que perseveram. Outro trecho poderoso está em Isaías 25, onde o profeta anuncia uma promessa que se conecta diretamente com Apocalipse 21. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25:8. Perceba como essa profecia ecoa no Novo Testamento, mostrando que Isaías anteviu o futuro glorioso da humanidade, quando não haverá mais dor, choro, nem sofrimento. Em Isaías 27, encontramos a menção de um ser misterioso chamado Leviatã, descrito como uma serpente veloz e tortuosa, que será derrotada pelo Senhor. Muitos estudiosos relacionam esse texto à destruição final de Satanás, apontando para um confronto espiritual que culminará no fim dos tempos. Essa simbologia conecta Isaías diretamente ao Apocalipse e à vitória final de Deus sobre todo o mal. Isaías também fala sobre um período conhecido como o Reino Messiânico, um tempo de paz universal que ainda não vivemos. Em Isaías 11, ele descreve um cenário em que o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Isaías 11:6. Essa imagem poética representa um tempo onde não haverá mais violência, injustiça ou sofrimento, pois Cristo governará com justiça e equidade. Isso ainda não se cumpriu, mas revela o que está reservado para o futuro dos que confiam no Senhor. Outro ponto fascinante está em Isaías 65, onde Deus promete novos céus e nova terra. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. Esse versículo nos mostra que o plano de Deus não é apenas restaurar, mas criar algo totalmente novo. Essa promessa se conecta com Apocalipse 21, provando que a Bíblia inteira caminha para um mesmo destino, a renovação completa da criação. Mas, para compreender esses mistérios, é importante entender que Isaías mistura símbolos, metáforas e visões diretas. Nem tudo pode ser interpretado de forma literal, e é por isso que muitos estudiosos passam anos se dedicando a esse livro, buscando revelações que só o Espírito Santo pode dar. Quando Isaías fala sobre juízo, ele também está nos chamando ao arrependimento. Em Isaías 55:6 ele nos lembra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é uma mensagem urgente para todos os tempos. Enquanto temos oportunidade, precisamos nos reconciliar com Deus. O mais impressionante é que as profecias de Isaías, escritas há mais de 2.700 anos, continuam se cumprindo diante dos nossos olhos.
O retorno do povo judeu à sua terra, por exemplo, foi anunciado por Isaías e aconteceu no século XX. Isso nos mostra que o mesmo Deus que cumpriu suas promessas no passado também cumprirá tudo o que ainda está por vir. Ao mesmo tempo, Isaías nos revela o contraste entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que o rejeitam. Em Isaías 3, lemos sobre juízos severos contra os que se afastam de Deus. Mas em Isaías 61, encontramos promessas de consolo, restauração e alegria para os fiéis. Isso mostra que cada escolha que fazemos hoje ecoa na eternidade. O livro também nos ensina que mesmo quando tudo parece estar fora de controle, Deus continua no trono. Isaías 46:10 afirma: "O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade." Essa certeza deve nos dar paz. Nada acontece fora dos planos do Senhor. Outro aspecto que chama a atenção é o papel de Isaías como ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Suas profecias são citadas mais de 60 vezes no Novo Testamento, mais do que qualquer outro livro profético. Jesus, os apóstolos e os evangelistas constantemente recorriam às palavras de Isaías para confirmar que ele era, de fato, o Messias prometido. Por isso, quando estudamos Isaías, entendemos melhor o plano de salvação de Gênesis ao Apocalipse. O livro nos mostra que Deus nunca perdeu o controle da história, que tudo está caminhando para um clímax e que o retorno de Cristo será o ponto final do plano divino. Isaías também nos convida a viver com expectativa. Ao anunciar um futuro de paz, justiça e restauração, ele nos lembra de que este mundo não é o nosso destino final. Somos peregrinos e há uma promessa maior nos esperando: viver eternamente com o Senhor. Se olharmos para as profecias ainda não cumpridas, veremos que estamos cada vez mais próximos desse tempo. Guerras, crises, confusão espiritual e moral. Tudo isso já foi anunciado por Isaías e serve como sinal de que a volta de Cristo está mais próxima do que imaginamos. No entanto, Isaías deixa claro que a salvação não virá por esforços humanos, mas pela graça de Deus. Ele aponta constantemente para o Messias como único caminho, reforçando que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos preparados para o que está por vir? Isaías nos chama a alinhar nossa vida com os propósitos de Deus, a nos santificar e a viver com os olhos fixos na eternidade. O livro do profeta não é apenas um relato histórico, é um convite para buscarmos a Deus hoje, para nos arrependermos dos nossos pecados e para depositarmos nossa confiança naquilo que ele prometeu. Isaías nos lembra de que, apesar dos tempos difíceis, a última palavra sempre pertence ao Senhor. E a boa notícia é que essa última palavra é vida eterna para todos os que creem. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada revelando as maiores lições espirituais de Isaías e como aplicá-las no nosso dia a dia. Prepare-se, porque o final desse estudo vai mexer profundamente com o coração de quem busca conhecer mais sobre os mistérios de Deus. Chegamos ao final dessa jornada pelo livro de Isaías, e talvez a maior lição que ele nos ensina é que Deus sempre teve um plano perfeito, desde a criação até a eternidade. Cada profecia, cada promessa e cada palavra revelada apontam para um Deus que não perde o controle da história e que conduz todas as coisas para um desfecho glorioso. Isaías nos mostra que a Bíblia não é apenas um conjunto de textos antigos, mas uma carta viva de Deus para a humanidade. Ele revela o amor do Pai, o sacrifício do Filho e o poder do Espírito Santo atuando desde o princípio dos tempos. Ao lermos Isaías, entendemos que nada do que vivemos hoje é fruto do acaso. Deus está no comando, e cada detalhe tem um propósito. Uma das mensagens mais marcantes do livro é o convite à confiança plena no Senhor. Isaías 41:10 nos lembra: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras atravessam os séculos e continuam falando diretamente ao nosso coração, especialmente em tempos de incerteza e medo. Outra lição poderosa
é sobre o poder da redenção. Em Isaías 1:18, Deus faz um convite inesquecível. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esse versículo revela o caráter misericordioso de Deus. Não importa onde estivemos ou o que fizemos, há perdão, restauração e nova vida para todos que se voltam a Ele. Isaías também nos ensina sobre esperança. Mesmo diante de guerras, injustiças e crises, ele anuncia que haverá um tempo de paz, justiça e alegria eternas. Um futuro onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte, mas onde reinaremos com Cristo em um mundo completamente renovado. Isso nos lembra que a nossa história não termina aqui. Ela continua na eternidade ao lado do Senhor. Por fim, Isaías nos desafia a viver com os olhos fixos naquilo que é eterno. Ele nos chama a sermos pessoas de fé, arrependimento e obediência, para que possamos experimentar, ainda nesta vida, o agir sobrenatural de Deus. O livro nos mostra que a salvação não depende de nossos méritos, mas do sacrifício perfeito do Messias prometido, que já veio, morreu por nós e voltará para buscar os que permanecem firmes na sua palavra. E agora, deixo para você um convite à reflexão. O que Deus tem falado ao seu coração através de Isaías? Será que temos vivido como quem espera o cumprimento das promessas ou temos nos distraído com as coisas passageiras deste mundo? Hoje é tempo de voltar-se para Deus, de alinhar o coração com os propósitos dele e de se preparar para tudo o que ainda virá. Isaías nos lembra de que o fim ainda não chegou, mas está próximo. As profecias que já se cumpriram nos mostram que podemos confiar totalmente no Senhor, quanto às que ainda estão por vir. Não é hora de temer, mas de se aproximar dele, porque somente em Cristo encontramos paz, salvação e vida eterna. Se você ouviu até aqui, quero deixar um convite sincero. Isaías nos mostrou que Deus tem um plano perfeito e que cada detalhe da nossa vida está nas mãos dele. Vivemos tempos de confusão, pressa e incertezas, mas o livro de Isaías nos lembra que o Senhor continua no controle e que seu plano não pode falhar. A Bíblia nos ensina que há um tempo para todas as coisas, e o tempo de buscar a Deus é agora. Isaías revelou mistérios que atravessaram séculos para chegar até nós hoje, e isso não é por acaso. Deus quer falar com você, quer restaurar sua fé e preparar o seu coração para o que está por vir. O maior segredo revelado por Isaías é que Cristo é o centro de tudo. É nele que encontramos redenção, esperança e vida eterna. Por isso, não deixe para depois. Abra o coração, busque a presença de Deus e permita que o Espírito Santo te conduza à verdade.